Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, o vídeo de hoje é uma atualização de um vídeo que nós já temos aqui no canal, que trata da documentação pertinente às empresas que atuam no ramo da construção civil. Ela trata das empresas desse segmento, das obrigações legais para com fiscalizações do Ministério do Trabalho, sindicato, ou quando você se depara aí quando é contratado por uma outra empresa e tem uma exigência grande ali de uma grande construtora, de uma empresa maior, ou um condomínio, algo do tipo. Essa documentação normalmente traz aí alguns detalhes, algumas especificações que é preciso tratar. Claro, essa documentação reflete também as ações que a empresa deve adotar, que a empresa deve praticar ali no dia a dia no canteiro de obra ou para com seus funcionários ali, que é um treinamento, a implantação de um programa de segurança ali, de repente um PGR, um PCMSO, tá? Então a gente se depara aqui com situações de muitos erros nesses documentos. As empresas até têm ali, aplicam, realizam os treinamentos, tentam implantar os programas, porém, na hora de realizar, elaborar o documento, a gente encontra muitos erros, tá? E isso traz atrasos, fiscalizações acabam aí penalizando essas empresas ali pela falta de cumprimento no documento, e a gente resolveu trazer isso para vocês. Nós já temos algo no canal, porém, com as atualizações de 2022, 2023 aí, a gente resolveu atualizar esse vídeo, tá? Então, se você gostar, dá aquela curtida aí, se inscreve no canal, isso fortalece, isso nos incentiva muito aqui desse lado, tá? E faz com que a gente continue aí preparando e trazendo vídeos desse tipo para vocês. Aproveito para avisar vocês que além desse vídeo nós vamos disponibilizar para quem quiser adquirir a cartilha. Tudo que será tratado aqui estará disposto em uma cartilha, além dos modelos de certificados que aqui a gente vai apresentar a vocês. Acho que vai ser um preço baixo aí, acho que é R$ 49,90. Serve para você ali ter de bate pronto quando você quiser consultar algo na dúvida ali, enfim, eu sei que o vídeo fica longo, então às vezes a gente não consegue absorver tudo. Claro, e quem adquirir a cartilha terá acesso a nós aqui da Assessoria de Segurança do Trabalho durante 6 meses para que você tire suas dúvidas, implemente aí algo na sua empresa, fale com a gente, bata um papo, troque conhecimento, troque informações, tá? E como eu falei, além da cartilha, terá à disposição aí, a gente envia a vocês os modelos de certificados que aqui a gente vamos apresentar, tá bom? Será dividido em duas etapas esse vídeo, documentação da empresa, documentação dos funcionários, o vídeo vai ficar longo, tá? É muita coisa e mesmo assim a gente não vai exaurir aí todo o material, a gente não vai conseguir esgotar tudo que acontece, tá? A gente pretende aí, a gente trazer mais vídeos, mais conteúdos a vocês. Me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, eu sou técnico de segurança do trabalho, sou formado em direito também técnico de segurança desde 2009, 2008, 2009 ali. Sou sócio de uma assessoria em segurança do trabalho, tá? Além da formação em direito e alguns cursos de aprimoração, tá? Da parte documental aqui na empresa, quem cuida sou eu. Acredito que eu tenha muito a contribuir para vocês. Não sou dono da razão, estou aqui para trocar informações, trocar conhecimento. É sempre muito bom. Então, se vocês quiserem, acharem pertinente, façam suas críticas, façam seus comentários, tá? A gente vai ter o maior prazer aí em tentar tirar a dúvida, sanar a dúvida e trocar conhecimento com vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, sem muita delonga, eu vou passar aqui o materialzinho. A gente deu o nome, deixa eu pôr minha carinha por enquanto aqui, depois eu tiro. A gente deu o nome aí do Manual do Empreiteiro da Construção Civil. Cristiano, serve para outras empresas? Serve, porém, particularidades e especificidades aqui desse conteúdo é para o pessoal da construção civil. Pessoal que atua no ramo da construção civil. Tudo bem? Tá? Mas alguma coisa serve aí para as outras empresas. Aqui, deixa eu tirar minha cara daqui, vai. É um pouco da apresentação que eu fiz a vocês. Esse material visa auxiliar empresas, estudantes e profissionais da área de segurança e medicina do trabalho, engenheiros, administrativos de obra, tomadores de serviço da construção civil em geral. Tem como base legal o direito do trabalho, previdenciário, normas de segurança e medicina do trabalho, convenções coletivas, entre outras. O manual descreverá as etapas, processos, treinamentos e documentação obrigatória necessária para que tanto o tomador de serviço como o prestador atenda os requisitos mínimos legais do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, gente,
nada mais é do que um pouco da apresentação que eu fiz aqui no início do vídeo. Destinado às empresas do ramo da construção civil, tanto tomadores quanto prestadores de serviço, engenheiros, administrativos de obra, pessoal da área de segurança e medicina do trabalho, que quer ter um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, que está ingressando ali e tal, estudantes da área de segurança e medicina do trabalho, engenheiros, você empresário que atua no ramo aí, ou o administrativo da sua empresa ali, que acaba tendo aí esse papel aí, essa atribuição de contratar empresas, enfim, esse vídeo é destinado a essas pessoas, essa galera aí, tudo bem? Vamos lá, vamos voltar. As exigências das contratantes têm legitimidade diante de uma premissa bem conhecida, bem conhecida na terceirização e no campo do direito do trabalho, a responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é prioritariamente adotada pelo direito do trabalho na terceirização, principalmente no ramo da construção civil. Nessa premissa, o credor tomador pode ingressar na justiça pleiteando seus direitos de qualquer uma das empresas, sem qualquer ordem de preferência que configure grupo econômico. É por essa situação que todo contratante ou tomador de serviço deverá garantir que seus prestadores contratados cumpram as normas trabalhistas, legais, éticas e convenções coletivas que regem as operações da empresa. A premissa da responsabilidade solidária vem do advento da reforma trabalhista, Lei 13.467, de 2017, e que está disciplinada no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Então, pessoal, o que isso quer dizer? A responsabilidade solidária nada mais é que quando você, me colocando como trabalhador, por exemplo, sou de uma empresa de pintura, um exemplo, e eu fui contratado por uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada foi contratada por uma empresa maior, ou um condomínio, ou algo do tipo. E essa empresa que me contratou, que tem um contrato direto comigo como pessoa física, ela não cumpre com algum direito meu. Por exemplo, não pagou meu vale transporte, meu vale refeição, ela não me dá lá uma hora de descanso para o meu almoço de intervalo, algo do tipo, não pagou minhas horas extras ou algo do tipo, ou a lei exige que a empresa aplique, tá, treinamentos para que eu possa exercer a minha função de pintor ali dentro da obra, de repente um trabalho em altura, ou exame médico que eu precise fazer. Quando isso acontece, e dentro desse período a empresa para a qual eu trabalho diretamente está prestando serviço para uma outra, ou seja, eu sou contratado por uma empresa XPTO, lá, enfim, de pintura, para prestar serviço dentro de uma construtora. Naquele momento é configurado um grupo econômico, ou seja, as duas empresas têm um interesse em comum, que é fazer a obra, terminar, fazer aquela parte ali. Quando isso acontece, se eu sou lesado como funcionário, eu tenho o direito de ingressar na justiça pleiteando os meus direitos naquele período, claro, naquele período que eu atuei dentro daquela obra, daquele tomador de serviço da minha empresa. Eu tenho o direito de ingressar na justiça sem nenhuma ordem. Eu não preciso ingressar na justiça contra a minha empresa primeiro e posteriormente contra a construtora. Eu posso colocar as duas no polo passivo. Ou seja, eu posso acionar as duas empresas, porque a obrigação da construtora ou do tomador de serviço é fiscalizar o cumprimento das minhas obrigações legais dentro daquele período. Ou seja, lá de janeiro a julho eu prestei serviço dentro de um condomínio, por exemplo. Condomínio de prédios que fui contratada, a minha empresa foi contratada para fazer a pintura lá de 3 prédios, lá de, enfim, 20 andares, por exemplo. Dentro daquele período, daqueles 6 meses, o condomínio ele tem a obrigação de exigir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, da legislação da minha empresa. Tá? Por quê? É esse fator. Se a empresa para a qual eu trabalho e o condomínio está tomando serviço, não cumprir, eu corro o risco como contratante de arcar com esses prejuízos, com essas indenizações ou algo do tipo. Multas, enfim. Quando não, fiscalizações do Ministério do Trabalho, sindicatos, algo do tipo. Estão ouvindo um cachorro aí, né? É o meu.
Quando não, vocês se deparam aí com fiscalizações ou reclamações trabalhistas no caso, e essa empresa tomadora de serviço, no caso o condomínio, terá aí a responsabilidade de arcar com os danos, as indenizações aí a mim devido. Entenderam? Ficou claro? Nós temos também, na área do direito, não tenho propriedade para falar, sou formado, mas não sou advogado, mas tenho conhecimento ali, porque faz um pouco da parte aí do meu trabalho, é que o direito tem o direito solidário, que nós falamos agora, e o direito subsidiário. O subsidiário é um pouquinho diferente. É quando tem uma ordem. Ou seja, eu tenho como empregado, pessoa física, que ingressar primeiramente contra a minha empresa, aqui me contratou diretamente, e se a minha empresa não tiver condições financeiras de pagar os meus direitos, eu incluo na sequência a empresa que estava tomando o serviço para o ambiente lá, enfim, se é o condomínio, eu incluo o condomínio, mas será incluído no polo passivo primeiramente a minha empresa. Se a empresa não tiver condições, acaba indo aí para a empresa que estava tomando o serviço dessa empresa de pintura. Ficou claro, tá? O que é adotado prioritariamente aí nesse ramo da terceirização é a responsabilidade solidária, tá? Então, por isso que vem o direito dessas empresas tomadoras de serviço de fiscalizar. Quem atua aí, para quem chegar a esse vídeo aí que sabe do que eu tô falando, é aquela situação que quando você vai entrar numa empresa, vem aquela lista de documentos que você tem que apresentar. Todo mês você tem que apresentar algum documento, tem que apresentar o documento da sua empresa, de segurança do trabalho, seus funcionários têm que ter treinamento, tem que ter tudo. E aí ela exige de você que apresente toda essa documentação. Vem dessa premissa aí, da responsabilidade solidária. Tudo bem? Ficou claro? Pessoal, tiver dúvida, manda aí no chat aí, manda aí nos comentários, que será um prazer a gente tentar sanar as dúvidas aí assim que possível. Tudo bem? Vamos voltar lá. Como foi dito, né? O que está escrito na CLT, o artigo 2º, parágrafo 2º, sempre que uma ou mais empresas, tá? Vou pegar o marca-texto, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma a sua personalidade jurídica, ou seja, cada uma tem ali a sua autonomia, estiverem sob a direção de controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardado cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, ou seja, o interesse em comum num certo momento ali, tá, de atuação, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes dessa relação de emprego. Também tem ali na Constituição Federal de 88 as obrigações aí quanto às normas de segurança e medicina do trabalho, no artigo 7º, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além que outros visem a melhoria da sua condição. Parágrafo 22, né? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene ocupacional, conhecidas aí como as NRs. Vale ressaltar a legitimidade das fiscalizações trabalhistas, ou seja, gente, a empresa fiscalizar e exigir da minha empresa, outra empresa aí, de repente fui contratado, trazendo o exemplo da empresa de pintura, essa empresa tomadora de serviço exigir da minha documentação, não elimina a situação e obrigação de eu apresentar documentação e fiscalizações e, de repente, aí, ações trabalhistas. É meio óbvio isso, mas é bom deixar claro. Ou seja, apresentei para a construtora, mas de repente me deparo com uma ação trabalhista direcionada à minha empresa, de repente é um exemplo que eu trouxe de pintura, eu tenho a obrigação de ter. Ou seja, eu apresento cópias, enfim, hoje meio digital, enfim, envia aí para a tomadora de serviço. Eu tenho que ter ali toda essa documentação arquivada, guardada, certinho. Tudo bem? Tá? Então, vale ressaltar a legitimidade das fiscalizações trabalhistas e esse processo de inspeção realizado por órgãos competentes, ou seja, quando tem fiscalização aí, né, do sindicato, Ministério do Trabalho, ou aí reclamações trabalhistas aí, que a gente se depara aí com alguma visita do fiscal ou do perito na obra, né, são atribuições inerentes às suas atividades que visam verificar se a empresa está cumprindo
com a legislação do trabalho e com isso garantir a segurança e direitos dos trabalhadores. Agora aqui, gente, a gente vai dividir em 2 grupos, tá? Como eu falei no início, a gente vai dividir em documentos de empresa e documentos dos funcionários, tá? Para que a gente possa aí de repente parar, tomar uma água, um café, alguma coisa do tipo aí, tá bom? Passar aí. Entendido o motivo? Entenderam o motivo aí? Tranquilo? Ficou claro aí para vocês? Tá? Quanto à fiscalização, por que as empresas exigem aí da outra empresa a apresentação dessas documentações, desses processos, né? Beleza? Tranquilo? Então aqui, deixa eu tirar minha carinha aqui. A gente tem aqui essa listagem, tá? Que a gente usa aqui no escritório. A gente acaba, quando a gente faz o papel contratado da tomadora de serviço, a gente manda isso aqui para as contratadas para que ela apresente toda essa documentação para a empresa e a gente faz aí o papel de conferir aí se está tudo ok, tá? E que vem acontecendo muito aí, muitos erros, por isso que a gente até viu a necessidade de fazer um novo vídeo, tá? Então tá aqui, a empresa tem que apresentar PGR e tal, enfim, eu vou passar aqui na outra tela tem. Então da parte da empresa que a gente vai falar agora, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de PGR, tá? Pessoal, deixa eu deixar claro, eu não vou falar da parte técnica aqui, como que se faz um PGR, como que se elabora, claro, vai passar um pouquinho por isso de maneira bem sucinta, mas esse vídeo não é para explicar como é elaborado a parte técnica de segurança e medicina do trabalho. Eu estou trazendo aqui para vocês a documentação, os erros encontrados nos documentos e o que acaba acarretando esses erros aí, essa falta de cumprimento de algumas exigências aí na parte documental, tá? Vai passar um pouquinho pela parte técnica, tá? Mas não é como elaborar. Como eu falei, se vocês tiverem dúvida, faz a aquisição da cartilha aí, entre em contato com a gente, que a gente vai tirar suas dúvidas, a gente vai falar, tá? Porque é muito conteúdo, não tem nem como a gente exaurir isso aqui em um vídeo aí de 1 hora, 2 horas, enfim, tá bom? Tranquilo? É um processo, né, contínuo, uma coisa contínua que precisa ser implementado na empresa, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, a gente vai falar do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que é parte da empresa, é obrigação da empresa elaborar. Toda a documentação é da parte da empresa, claro, mas mais direcionados aí à empresa. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a APR, algumas empresas aí utilizam a APR, que é uma ferramenta muito bacana e traz muito elemento, muita informação para quem é da área de segurança e ajuda muito, até para elaborar esse programinha aqui, tá? O cartão CNPJ, que a gente vai falar, e o contrato entre as partes aí, que normalmente é uma especificidade aí de cada tomador de serviço, mas via de regra aí, em geral, acabam sendo exigidos aí, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho do cartão CNPJ. O que é o cartão CNPJ? O cartão CNPJ se assemelha muito ao CPF da pessoa, ou seja, é o conceito é a materialização física do registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, fornecido pela Receita Federal. Esse cartão contém um número único de identificação fiscal, é essencial para as empresas no país. É a personalidade jurídica, ou seja, como eu falei, se assemelha muito aí ao CPF da pessoa, tá? Se a pessoa não tem CPF, via de regra, ela não tem os seus direitos e deveres. Quando você cria o CNPJ, você acaba trazendo para sua empresa os direitos e deveres, tá? Que ela tem. O risco atrelado, a empresa que não possui cartão CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, legalmente não existe. É igual o CPF. Se a pessoa não tem CPF, claro, tem algumas situações que fazem com que a pessoa tenha um CPF irregular. Por exemplo, a falta hoje, para quem faz imposto de renda, faz a declaração de imposto de renda, não sei se já aconteceu com muitos aí, mas a gente pega muita situação que a empresa não, o funcionário ou a pessoa, ela não fez a declaração de imposto de renda e com isso ela fica com um problema na Receita Federal, tá? E uma maneira que a Receita Federal encontra é fazer a suspensão do CPF. Então não é que ele não tem o CPF,
Ele tem o CPF suspenso. Você não tem o CPF, normalmente, quando a pessoa falece, que é cancelado o CPF, quando a pessoa não tirou. Hoje é bem difícil, mas quem é pessoas mais, que tem um pouquinho mais de idade, pessoas mais velhas, sabem que é um tempo não tão distante aí, atrás, a gente tinha muita dificuldade aí nas regiões mais remotas, mais distantes, de tirar documentos. E muitas pessoas passavam aí 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos sem tirar um documento, tá? E com isso ela não teria aí os seus direitos garantidos, né? De repente abrir uma conta bancária, enfim, tá? Hoje é bem difícil isso, os recém-nascidos aí, já dentro do próprio hospital, aí já tem um braço do cartório que você consegue ali fazer o registro, a pessoa já sai com CPF, tá? Mas, como eu falei, se não tem CPF, não existe. É a empresa também. Se a empresa não tem CNPJ, legalmente ela não existe. Tudo bem? Os pontos aí de atenção, CNPJ tem 14 dígitos, a razão social vem a razão social da empresa, que é o nome da empresa, data de abertura, situação cadastral importantíssima, tá? Como eu falei, se assemelha muito ao CPF, se a pessoa não cumpriu algum processo ali, algum procedimento da Receita Federal, faz com que a situação cadastral traga a empresa como inapta, suspenso o CPF, desculpa, o CNPJ, tá? E com isso aí traz algum problema para a empresa e tanto para o tomador de serviço. Tá? Os CNAES, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ou seja, a discriminação ali, a descrição, desculpa. A descrição, tá? Que eu li um papel aqui que está escrito discriminação. É a descrição das atividades que a minha empresa realiza, tá? O endereço da empresa, atualizado, né? E sempre que possível realizar a consulta junto ao site da Fazenda, para verificar a situação cadastral aqui da empresa, tá? Então, esse é o site da Fazenda aí. Você pega os 14 dígitos aqui, joga aqui, coloca aqui, né? Captcha aqui para verificar se você não roubou alguma coisa. Faz a consulta para ver se esse CNPJ está ativo aí quando você for tomar serviço da empresa. Aqui tem o endereço para quem quiser fazer a consulta. Faz aí, para o vídeo aí, faz para você saber como é, tá? E aí ele gera esse cartão aqui. Ó, já está até com uma marca texto. Esse aqui é da nossa empresa, tá? Da empresa a qual eu sou sócio, tá? Traz o CNPJ, o nome da nossa empresa aí tem o nome fantasia, a atividade principal, que é o CNAE, né? O CNAE principal, tá? Preparação de documentos, serviços especializados em apoio administrativo não específicos e alguns outros CNAEs aqui, tá? Nosso endereço, estamos localizados aqui em São Paulo, na Zona Sul, ali próximo a Interlagos, ali, Avenida Presidente João Goulart. Tá? Para quem conhece o Sesc aí, quem é de São Paulo, é bem pertinho do Sesc, aqui de Interlagos. E importantíssimo, nossa empresa encontra-se na situação cadastral ativa. Tá vendo? Nossa empresa foi aberta em 2016, ou seja, ela nasceu em 2016, tá? E aqui ela se encontra, daqui 2 anos, faz 10 anos que estamos aí na atividade. E ela encontra ativa. Se a empresa não cumpriu aí com uma declaração, algo do tipo, alguma ação aí, ela vai ter a situação cadastral aqui, ó, ela vai ter como suspensa, inapta ou algo do tipo, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Principais irregularidades e forma de regularização: não conformidade, situação cadastral inativa, ou seja, a empresa verificar junto ao setor contábil, quem é responsável por isso normalmente é a contabilidade, tá, da sua empresa, que deve verificar ali o problema a qual trouxe essa inatividade da sua empresa aí junto à Receita. O nome da empresa está incorreto, então significa que você não atualizou junto a JuSesp ou a Receita Federal, tá? Importantíssimo também, que o nome incorreto aí traz uma imagem de repente você não está se preocupando ali com as atualizações cadastrais da sua empresa. Também quem faz é o setor contábil ou contadora, contabilidade. Outro fator aqui, fato muito recorrente aqui no escritório é a empresa tem atividade principal uma coisa e vai prestar serviço de outra. Recentemente a gente se deparou, a empresa era uma empresa de revenda de bebidas e ela estava prestando serviço, querendo prestar serviço dentro de um canteiro de obra
como pintor, na área de pintura. Não pode, tá? Tem que estar relacionado aos trabalhos ali, tá bom? Talvez no final da obra, né, como maneira de festejar, ela pudesse fornecer as bebidas ali. Mas naquele momento ali, não. Ela precisa atualizar. A empresa deverá verificar também, quem resolve isso é o contador, tá bom? Vai precisar verificar junto ao setor contábil a atualização dos códigos de atividades, tá? Até porque isso implica aí, pelo que eu sei, não é minha área, vou falar aqui meio né, de atrevido que eu sou, que isso implica aí em alguns índices de impostos, né? Uma coisa é a empresa de venda de produtos, outra coisa é a empresa de serviços, né? Isso implica em impostos aí, né, gente? Tá bom? A base legal, Receita Federal do Brasil, aí tá, Direito da Empresa, Lei 10.406, para quem quiser aí se aprofundar um pouco mais. Uma lei complementar aí, enfim. A gente deixa aqui para que você tenha aí, quiser se aprofundar, é só entrar nessas leis aí, dar uma lida aí, tá bom? E, claro, tudo isso vai estar na nossa cartilha, tá, pessoal? Tudo isso vai estar na cartilha ali, disposto para vocês, a qualquer momento para vocês adquirirem aí e consultar quando quiserem, tá? APR, vamos falar de APR aqui, tá? Análise preliminar de risco. Já traz aí um pouco, né? Faz uma alusão aí ao que se refere, que nada mais é que você chegar no ambiente de obra e fazer uma prévia dos riscos ali possíveis na sua atividade, na atividade da sua empresa. Ou seja, você envia um profissional, normalmente é um técnico de segurança, não necessariamente precisa ser o técnico, tá? Você envia esse técnico ali para aquele ambiente a qual você vai prestar serviço. Vou trazer de novo ali o exemplo que nós começamos, da pintura. Um condomínio nos contratou, sou empresa de pintura, lá XPTO Pinturas, e eu vou prestar serviço num condomínio. Então, para eu elaborar essa PR, eu envio um profissional no ambiente, um técnico de segurança, alguém que conheça bem a rotina da empresa, faço uma análise. Opa, vou pintar esse prédio aqui. Esse prédio aqui, deixa eu ver. Ah, o estacionamento é embaixo, aqui, ó. E o pessoal vai ficar passando embaixo, estacionando o carro. Ou é próximo à quadra, ou é próximo ao vizinho. Ó, mas está próximo à rede elétrica. Eu vou fazer uma análise visando os riscos possíveis ali da minha atividade de pintura. Vou trazer isso para um documento, tá? Onde esse documento eu aponto os possíveis riscos, as possíveis soluções e externo isso, passo essa informação para os funcionários, tá? E esse documento serve muito para quem vai elaborar PGR ou algum outro documento, porque traz muita informação. O que nós fazemos aqui no escritório, eu acho muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, porque a gente adquire um conhecimento, enriquece muito o nosso documento, levar um profissional, uma pessoa que já está há um tempo ali naquela atividade. Por exemplo, vamos lá continuar com o exemplo de pintura. A XPTO lá foi contratada pelo condomínio Reserva dos Lagos, aí, lá em Interlagos, para que prestasse serviço lá. O profissional vai até lá e o que normalmente nós fazemos? Nós chegamos, como nós somos assessoria, nós entramos em contato com o responsável da empresa e falamos, ó, tem um profissional aí seu, cara, que já está há um tempo contigo aí, o cara que já tem uma boa experiência contigo aí. Cede ele para nós aí, só pra gente fazer essa visita lá, não precisa nem ficar o tempo todo, é só uma horinha ali do dia, ali 2 horinhas para que ele fale para nós. Por quê? Aquele pintor que a gente vai levar ali, que é empresa de pintura, que tá há um tempo, a gente pergunta para ele, fala, vamos lá, vamos trazer um nome fictício aqui. Seu Mário. Mário não, o João. Seu João, o senhor trabalha há um tempo no ramo de pintura, a gente vai fazer uma pintura aqui. O que pode acontecer, o que já aconteceu com o senhor, ou o que o senhor já presenciou de risco? Esse seu João pintor, ele vai trazer tanta informação para você, tanta informação, ele vai enriquecer tanto essa PR. Olha, aconteceu isso uma vez, eu tava lá com o rolinho de pintura e o rolinho de pintura não tava amarrado, caiu lá, pegou no carro, pegou no funcionário, pegou do condomínio. Outro dia a gente não amarrou o andaime certinho, aí bateu um vento, a gente estava trabalhando ali na correria, meio na pressa e tal. Ou a gente estava perto da rede elétrica, bateu lá uma ferramenta, caiu um material no vizinho, sujou o carro da frente, aí passando um rolo de pintura lá, alguma coisa do tipo.
a tinta espirrava nos carros que estavam na rua, já aconteceu muito. Esse funcionário, ele vai trazer tanta informação desse tipo para você que vai ficar simples você preencher, tá? E diante dessas informações, tá? Claro, não é só o olhar dele, vai ter você e ele ali. Você traz isso para o documento e aponta dentro desse documento os, as ações que você tem que tomar para eliminar esses riscos. Por exemplo, vou pintar lá a fachada. Hoje, se você olhar aí os prédios, alguns prédios, você olha que eles jogam uma tela sobre o prédio, tá? E você vai pintar, não vai respingar, ou algum material, algum objeto ali, ele não vai projetar tão distante que vai bater na tela e vai descer. Enfim, tem carros embaixo, então vamos ter que conversar com o condomínio, avisar todos os condôminos ali, os transeúntes, que por um certo período eles não vão poder ficar passando embaixo. Vamos isolar o local, vamos sinalizar, vamos colocar placas, enfim. Olha, cai ferramenta, vamos amarrar a ferramenta. Hoje tem aí, né, dispositivos que você consegue acoplar a ferramenta aí aos cinturões dos funcionários. Eu vou descer com cadeirinha, vou subir com andaime. Então esse documento traz todas essas informações. E existem alguns requisitos que devem ser preenchidos ali dentro desse documento, além dessas informações, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Os pontos de atenção na APR, que precisa ter o responsável da APR, quem elaborou precisa assinar, data e validade, ou seja, período ali que é pertinente a essa atividade, o nome da empresa, as etapas das tarefas a serem executadas e os equipamentos utilizados, como eu falei, você vai pegar ali, vou usar um andaime, vou usar uma cadeirinha para descer, né, na cadeirinha, vou usar o rolo de pintura, enfim, vou usar um compressor, do trabalho, dos procedimentos, ou seja, qual trabalho vai ser realizado, os procedimentos, as ações e EPIs necessários, e EPCs também, que é equipamento de proteção coletiva, tá? Aqui é equipamento de proteção individual, tá? Funcionários envolvidos na execução de serviço, porque eu preciso fazer o que, gente? Quando eu comentei aqui no início, eu preciso trazer essas informações para o documento e depois externar isso para os funcionários. Olha, o seu João tá aqui, o Pedro, o Ricardo, o Mário, todo mundo tá aqui, gente. A gente vai fazer essa obra, esse serviço aqui. Olha os riscos que a gente identificou. Precisa tomar cuidado com isso. Olha, a área isolada é isso, aqui. A gente vai transitar aqui, vai usar isso. As ferramentas vão estar amarradas. A gente vai ter que estaiar, amarrar o andaime. Não pode, enfim, tá? A gente precisa passar isso para os funcionários que vão ali executar a atividade, tá? E o local da atividade, da prestação de serviço, claro. Tá? Por que a gente traz esses pontos? Porque a gente encontra muito esses erros. Tá? Documento a gente pega para conferir, tá faltando o responsável de quem fez a APR. Pô, quem que fez a APR? Não tem o responsável. A data de validade, uma data muito anterior, a pessoa não se ateve ali, não se atentou ali, deixou a data de uma outra PR. O nome da empresa, assessorias, muito até com a gente aqui na hora de digitar alguma coisa, pode vir ali digitar o nome de uma outra empresa. O que isso traz? O que isso, quando um fiscal pega esse documento, ele olha e fala, pô, ele não está cumprindo. Se ele não conseguiu trazer para o documento a situação real, eu imagino se ele está realmente fazendo esse trabalho ali, essa ação, tomando essa ação para com seus funcionários ali, se preocupando. Isso dá uma descredibilizada, sabe? Dá passa uma imagem ruim. Tá? Então é importante. E muitas empresas, quando você vai prestar serviço, se tiver esses erros, ela nem deixa você começar na obra. Ela pede para você regularizar e depois que você regulariza toda essa documentação, apresentado ao setor de segurança, aí sim eles liberam você para fazer a integração, entrar na obra, fazer o serviço. E isso acontece, o que leva isso a acontecer? Perca de tempo. Você está programado para entrar tal dia, sei lá, na segunda-feira que vem, chega lá, manda a documentação na quinta, sexta-feira para a empresa olha e fala, não, tá errado. Aí você tem mais um tempo para regularizar. Aí você já perdeu aquela janela, tá? E aí assim faz com que você, de repente, até não cumpra o contrato de prestação de serviço ali que você fechou com aquela contratante, tá? Na hora eu ponho minha cara. Então aqui tem um APR, um modelinho nosso aqui, tá? Como eu falei, aqui é APR, aí eu tenho o nome da obra, XPTO Empreiteiras, aqui eu falei de pintura, mas enfim. Tá? Essa empresa aqui ela faz uma outra atividade, mas é só um modelinho aí para vocês terem, tá?
Então aqui tem o que ela faz, a atividade que ela vai fazer, tá? O empreendimento, onde que é a obra que ela vai fazer esse serviço, ou seja, ela vai fazer uma aplicação de revestimentos de, de resinas em interiores e exteriores e montagens de deck, pergolados, escadas e estruturas metálicas, tá? Então ela vai fazer o que aqui? Na obra Marte. E o endereço da obra, claro, fictício, tá? Tudo fictício, tá? E aqui os outros itens. Aqui as etapas executivas, ou seja, ela vai pegar o material, provavelmente ela confeccionou isso no galpão dela, ela vai levar o material ali em partes, né? Na obra, então tem aqui a parte que ela vai descrever a atividade assim que chega na obra, ou seja, ela vai chegar com o material, vai descarregar o material, tá? Vai fazer um cortes e ajustes, porque provavelmente aqui pode ser corrimão, pergolados, então precisa fazer de repente algum ajuste. Vai montar ali a instalação dos decks e pergolados, tá? E nas outras páginas aí tem o restante. E aqui os riscos, ó, queda de mesmo nível, ou seja, tropeçar ali com alguma ferramenta, algum buraco que tem na obra, tá? Impacto de objeto contra o trabalhador, então traz os riscos. O tipo de exposição, porque ele está exposto a esse risco, tá? As ações prevencionistas, ou seja, precisa ter encarregado, o encarregado precisa conversar com os funcionários todos os dias ali, participar das DDS, diálogo de segurança. A equipe deve ter atenção permanente enquanto estiver na frente de serviço, observando os riscos da sua volta. O uso de celular, né, gente, traz a desatenção hoje. Hoje, celular aí é uma das situações aí que mais causa acidente aí em obras, tá? Claro. Precisa ter atenção quanto a isso. A empresa, se ela tiver no um regulamento interno ali, ela pode proibir o uso de celular, tá? Realizar isolamento, então tem tudo aqui. E aí os EPIs que ela precisa usar, que os funcionários precisam usar, tá? Calçados de segurança, capacete conjugular, enfim, tá bom? A data aqui, né, gente? Aqui, ó, a data. Opa, aqui. Tá? Esse documento é constituído por 4 folhas, né? Tá aqui, enfim. Beleza? Então aqui a gente traz as ferramentas que os funcionários vão usar e os funcionários envolvidos na atividade. O que a gente mais encontra de erro é a questão de endereço de obra errado, falta de informação quanto à atividade que vai ser realizada, tá? Aqui, ó. Tá? Opa. Enfim. E uma outra coisa, você vai lá, passa a informação pro Acrício, pro Edson e pro Francisco. Só que no dia da atividade você manda o João. E o João não teve informação desse documento. Tá? Então precisa ter atenção nisso. Aí o seu João fica lá parado na frente da obra, na frente do condomínio, porque ele não assinou, não teve conhecimento, não chegou a saber dessas informações. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí, o encarregado e quem fez a APR aí, no caso aí, foi o Cristiano, tá? Que sou eu. Beleza? Então aqui fala do que eu já comentei, as irregularidades e forma de regularização. A não conformidade é o responsável, faltando o responsável pela elaboração da APR. Os funcionários informados na APR não são os mesmos aqui, ó, tá? Não são os mesmos que estão ali sendo mobilizados. O local e prestação de serviço errado, tá? E aqui por final, a base legal, tá? Da onde vem a exigência aí, enfim, determinação para o uso e aplicação da APR. Norma regulamentadora 1, norma regulamentadora 12, 18, 20, 33, enfim, e assim por diante, tá? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Vamos falar de contrato social aqui. Contrato social, gente, é um documento que registra perante o governo todo o funcionamento da empresa, define o ramo e objetivo da empresa, além dos aspectos como sociedade, capital social, entre outras coisas. Em resumo, é um documento que estabelece normas e relacionamento entre os sócios e sociedade. Esse documento é um dos elementos necessários para você adquirir o CNPJ da sua empresa. Sem um contrato social, você não consegue aí ter o CNPJ da sua empresa, salvo quando o MEI, o microempreendedor individual, tá? Quando você é MEI, você não tem o contrato social, tá? Mas quando você é uma empresa de
médio porte, tá? E tem sócios, você precisa ter o contrato social. Esse contrato social, ele traz informações aí, como foi dito. Capital social, quanto que essa empresa investiu? Olha, essa empresa está investindo 50 mil reais, 100 mil reais para conseguir colocar essa empresa em funcionamento. Olha, ela tem o sócio X, Y, Z, o fulano de tal tem 25%, o fulano de tal mais 25%, o outro fulano de tal tem 50% da empresa, o local da empresa, enfim, ela traz todas essas informações, tá? Algumas empresas exigem o contrato social para saber quem são os sócios ali, para ter essas informações, tá? É importante você ter isso aí atualizado na sua empresa, tá? Quando não, você pode fazer aí a pesquisa, quando você vai tomar serviço de alguém, né? Você pode entrar na JuCesp, aqui em São Paulo aí é a JuCesp, para quem é de outro estado aí, você tem que procurar o órgão competente aí da cidade, do estado, né? Você digita o nome da empresa aqui na pesquisa, o nome é o CNPJ da empresa, faz a pesquisa, aqui está o endereço. Eu deixo o endereço aí para quem quiser fazer aí, para o vídeo aí, faz agora aí para você conseguir ter familiaridade aí com a situação e faz a pesquisa. Normalmente eles te trazem o contrato social, ou seja, ó, aqui traz o nome da pessoa, fulano de tal, RG, blá blá blá, fulano de tal, bibibi, blá blá blá, endereço, casado, solteiro, isso, aquilo, tá? Ele traz as informações e assim traz também o como foi constituída essa empresa. Feito isso, normalmente você apresenta isso à JuCesp, o contador aí dá sequência para o surgimento do seu CNPJ, tá bom? Aqui tem o protocolo, né, quando é feito na JuCesp, nome da empresa, aqui você define nome de empresa, tudo mais, tá bom? Principais irregularidades, falta irregularidades e forma de regularização. Aqui é a data, né, tá? Protocolo do cartório, enfim. Documento apresentado sem assinatura das partes. Documento não está registrado na junta comercial, ou seja, não tem validade nenhuma. Documento apresentado não está atualizado. De repente o sócio saiu da empresa, tá? Tá lá, no meu caso aqui. Opa. O sócio aqui de repente saiu ou entrou outro sócio, ou endereço, mudei a sede da minha empresa, tá? Mudei o capital social, enfim. Precisa atualizar junto à JuCesp, isso aí é com o contador, tá? A base legal, que é a Lei 10.406 de 2002, do artigo 997 do Código Civil. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, gente? Tá ficando claro aí pra vocês? Caramba, eu já tô com 42 minutos de vídeo. O assunto é extenso, cara, mas enfim. Eu acredito que se faça necessário, tá? Então vamos lá. Eu vou falar agora de PGR, tá? Vamos falar de PGR. Então, o conceito do PGR, gente, Programa de Gerenciamento de Risco, é a materialização do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais por meio de documentos físicos ou por sistema eletrônico, visando a melhoria contínua das condições da exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas. Tá? Então, como eu falei aqui no início, a PR ela traz informações para que a gente consiga elaborar aí não só a PR, claro, precisa se aprofundar um pouco mais para a elaboração do PGR. O PGR também, o nome já diz aí, Programa de Gerenciamento de Risco, traz uma alusão aí, né, faz aí traz um pouquinho do que esse documento trata. Ou seja, esse documento ele tem uma finalidade de gerenciar os riscos existentes na minha empresa. Então, eu consigo ali mapear dentro da atividade que eu realizo como empresa, os riscos que são inerentes a essas atividades. E com isso eu tratar desses riscos. Então eu adoto ações em 1 ano, 2 anos. O PGR, via de regra, ele tem uma validade de 2 anos, quando não é necessário aí alguma atualização, algo do tipo. Tá? Eu posso ter ele ali por 2 anos e a cada 2 anos eu preciso renovar esse PGR. Tá? Ali traz cronogramas que, de repente, olha, no mês de janeiro, fevereiro, eu vou dar treinamento para meus funcionários sobre a importância do uso de protetor auricular. No mês de março e abril, vou falar sobre o uso de luvas. Olha, enfim, uma série de ações que eu adoto ali dentro desse programa, que precisa ser implementado ali, seguir o cronograma
para que eu consiga atender e ter esse documento de forma legítima, ou seja, andando não só no papel, mas como na prática ali nas ações do dia a dia da empresa, tá bom? Vou falar mais aí, vamos lá. Os riscos atrelados pela falta do PGR. No caso da ausência do PGR, as multas do Ministério do Trabalho por ocasiões de fiscalizações. As multas são em torno de R$ 3.900. Isso aí foi a última multa que a gente teve aí do Ministério do Trabalho. O PGR é um documento recente, tá? É um documento que vem substituindo aí o PPRA, para quem é mais antigo conhecia o PPRA e o PCMAT, né? Tá? Em 2016 ainda não era PGR, era PPRA, tá? Mas aí, por analogia, acaba tendo esse valor aí. Não sei se ainda é, um valor bem defasado aqui, 2016, enfim. As ações trabalhistas, ou seja, quando você se depara com alguma reclamação trabalhista, um dos documentos essenciais aí exigidos pela Justiça do Trabalho é o PGR, quando comprovação de doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, sem o respaldo do PGR, os responsáveis pela empresa podem responder criminalmente, ou seja, é crime não cumprir a elaboração do PGR, tá? Para com as empresas aí do ramo da construção civil, tá bom? Pontos de atenção: identificação da contratada, ou seja, o nome CNPJ, assinatura do responsável pela elaboração do PGR. Observação aqui importante para quem atua aí no ramo da construção civil: em canteiros de obras com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho, implementado sob a responsabilidade da organização. Deve conter inventário de risco, validade de até 2 anos, como eu falei, e as funções e cargos correspondentes aos atuais da empresa. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Esse item 3 aqui, eu quero falar de todos os itens aqui, mas vou falar agora desse item 3 aqui. Em canteiros de obra com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, tá? Pode ser elaborado por profissional qualificado. Qualificado. Cadê? Caneta. Profissional qualificado. Quem é o profissional qualificado, Cristiano? Por que você está frisando isso? Qualificado é o técnico de segurança. Profissional habilitado é o engenheiro de segurança. Tá? A gente encontra muito isso aqui. A empresa tem lá 20 funcionários, né, na empresa, vai trabalhar lá por uma frente, de repente esse condomínio aí, vamos lá, voltar para o condomínio. Tem 4 prédios lá, então eu contrato 3 pintores para uma torre com 3 ajudantes, já são 6. Na outra torre mais 3, mais 6, mais 3 ajudantes, já são 6 com 6, 12. Na outra torre mais 3 pintores com 3 ajudantes. Nisso daí já foi quantos? 18. Tá? Ultrapassa os 10 trabalhadores. Então quem deve elaborar não é mais o técnico de segurança, é o engenheiro. E com isso emitir a RT, tá? Para aquele documento. A gente encontra muito isso aqui, tá? A gente até debateu com alguns profissionais aí, não é preciso, tal, enfim, blá blá blá, enfim, tá? Então, a gente não é eu que estou falando não, tá, gente? É o Ministério do Trabalho, tá? Beleza? Tranquilo? Entendido? Profissional qualificado pode ser o técnico de segurança. E profissional habilitado é o engenheiro de segurança. A implementação desse programa é responsabilidade da empresa, tá? Tem um negócio no meu dedo. É responsabilidade da empresa, tá? Então a empresa tem o dever de implementar, de adotar as ações ali. Vou contratar uma pessoa para dar o treinamento tal dia, vou fazer a inspeção dos equipamentos de segurança tal dia, enfim. É responsabilidade da empresa, elaborado por um profissional de segurança, empresas com até 10 funcionários e que atuam em canteiros de obra com até 7 metros, o técnico de segurança pode elaborar numa boa. Quando não, ultrapassado isso, tá? É engenheiro de segurança que precisa elaborar o PGR, tudo bem? Tá? Como foi dito,
Peraí, errei. Desculpa. Validade de 2 anos, salvo aí em situações que muda aí o layout do trabalho, a atividade não mais corresponde a essa que inicialmente eu fui contratado. Deve conter o inventário de risco. O que é inventário de risco? Gente, inventário traz uma ideia de a reunião de informações. Quando uma pessoa falece aí, né, quem teve algum ente querido aí já, né, que faleceu e precisou fazer inventário, sabe que é reunião de informações. Olha, esse ente tinha 2 casas, tinha 10 mil na conta, mas tava devendo um carro, estava pagando o carro, enfim, tem 2 filhos, enfim. Traz a reunião de informações e dali para frente é tratado aí de acordo com a lei. O inventário de risco é isso. Traz as informações do risco, então, olha, essa empresa tem o risco de ruído, tem o risco de queda de material, de repente aí, porque ela trabalha em altura, tem o risco de poeira, respira poeira, porque ela trabalha ali com algum solvente, alguma cal, gesso, enfim, traz todas essas informações para esse documento. Ela também fala das funções e cargos correspondentes, uma coisa que a gente encontra muito. A gente pega o PGR da empresa, vai fiscalizar, vai dar uma olhada ali, olha, aí ela, tem pintor, ajudante, servente, pedreiro, carpinteiro, enfim. Aí quando chega no momento ali do dia de fazer a verificação, ela manda o documento de um armador, por exemplo, ou sei lá, vamos colocar um marceneiro, tá? Marceneiro e carpinteiro tem diferença. E não tá isso no PGR. Se não tiver, precisa atualizar. Até mesmo porque o PGR, ele é um documento. Esses documentos todos, gente, eles são independentes, tá? Tem o PGR, o PCMSO, a APR, os documentos dos funcionários, porém são harmônicos. O que isso quer dizer? Eles se falam, tá? Eles estão ali interligados. Tem a sua independência, o PGR é um, o PCMSO é outro, a APR é outra, certificados de treinamento são outros, porém eles são harmônicos. Um dá subsídio para o outro, um alimenta o outro, tá? Então o PGR, se você não tem a função ali, o cargo dentro do PGR, quando o médico pegar para fazer o PCMSO, que eu vou falar um pouquinho, acho que é o próximo documento, o médico vai olhar, pô, me falaram que esse funcionário vai ser marceneiro, mas aqui no PCMSO, no PGR não tem marceneiro. E aí? Então, precisa ficar atento. Acontece muito. Aí nos documentos que a gente encontra aí, e isso é passivo de multas, enfim, tá bom? Então tá aqui, ó. Correspondente aos atuais da empresa. Cristiano, mas e se eu não tenho um armador não, um marceneiro agora, mas no meu planejamento aqui, no meu planejamento futuro, eu acredito que eu vá contratar. Inclui no PGR. Não há problema nenhum ter as funções a mais no PGR, tá? Ah, mas Cristiano, eu estou colocando lá no meu documento, que nem você falou de 10 funcionários, mas eu coloquei lá 20 funções no meu PGR. Gente, você ter 20 funções no seu PGR não significa que eles vão trabalhar simultaneamente na sua empresa. De repente você vai trabalhar hoje com o pintor. Não, vamos lá, vamos começar. Vou trabalhar com o pedreiro. O pedreiro fez a parede, acabou a parede, eu vou contratar um pintor para pintar aquela parede. O pedreiro vai ser dispensado. Olha, agora eu vou contratar o pessoal da marcenaria. O pintor sai de cena, eu dispenso, eu não vou ter o trabalho dessas funções simultâneas. Entende? Tá? Então eu posso incluir. O que não pode é faltar. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Aqui uma capinha aí de um modelo de PGR nosso. Então vem aqui a razão social da empresa, né? E o nome e a validade. Como eu falei, é 2 anos, foi realizado e elaborado em dezembro. Desculpa. Ele tem a validade de 2 anos aí, tá? A identificação da empresa, a razão social, nome fantasia, endereço, quantidade de funcionários. Cadê a quantidade de funcionários? É na outra página, se não me engano, tá? Mas enfim, o grau de risco e o KNAI da empresa. Gente, importantíssimo o grau de risco aqui. Deixa eu dizer uma outra coisinha para vocês sobre o grau de risco. O grau de risco da minha empresa é de acordo com o KNAI. O que é o KNAI? Eu falei lá no início. Cadastro Nacional de Atividade Econômica.
Lembra que eu falei que precisa a sua empresa estar de acordo com a sua atividade? Empresa de bebida, não tinha nada a ver lá com a empresa de pintura. Porque conforme o KNAI, o grau de risco da sua empresa muda. Na segurança do trabalho, o grau de risco vai de 1 a 4. Tá? E o que acontece? Quando você tem uma empresa, vamos a grosso modo, tá? Uma empresa mais administrativa, que trabalha mais ali com gestão, que é no caso, por exemplo, da minha assessoria. Ela trabalha com documentos, tal, treinamentos. O grau de risco da minha empresa pode ser menor do que o ambiente de trabalho de uma construtora. Por exemplo, o grau de risco da minha empresa, um exemplo só, tá? Grau de risco 3. Só que eu vou prestar serviço para uma construtora, de repente, que ela trabalha numa situação onde o KNAI da atividade, ela vai construir uma ponte, alguma coisa do tipo. Conforme o KNAI dela, ela pode se enquadrar no grau de risco 4. Quando eu for elaborar o meu documento para prestar serviço naquele canteiro de obra, tá? Porque eu tenho que ter o meu PGR geral e tenho que ter um PGR ou um inventário de risco específico para aquele ambiente. O inventário de risco não é o PGR todo, é um documento ali, tá? Que pode ser inserido, pode ser imputado ali no PGR da tomadora de serviço, mas eu tenho que levar em consideração o risco a qual ambiente que eu vou prestar o trabalho. Um exemplo, como eu falei, o grau de risco da minha empresa, por exemplo, é 3, porém o meu técnico de segurança, o engenheiro ou eu, vou acompanhar uma atividade lá na ponte, na construção da ponte, não sei da onde, ou enfim, alguma coisa aí, onde aquela construtora, Petrobras, por exemplo, o grau de risco, ou dentro de metalúrgicas, o grau de risco é maior. Eu preciso levar em consideração o grau de risco maior, não o menor, tá? Isso impacta no quê? Pô, a quantidade de técnico que eu tenho que ter, as ações que eu devo adotar, uma série de coisas, tá? Não vou entrar em parte técnica aqui, mas são pontos que a gente observa aqui quando a gente vai conferir documentos, quando a gente vai analisar documentos, como a gente faz aí a prévia aí para alguns clientes nossos. Tudo bem? Tá? Ficou claro o grau de risco aqui? O geral da minha empresa eu tenho que ter, mas quando eu vou trabalhar e eu sou exigido um PGR específico para o meu ambiente de trabalho, tá? Eu preciso adequar o grau de risco aqui, beleza? A administradora da empresa, que é a senhora Lucinéia, ela que é a responsável pela implementação, tá? Do processo aí, do programa, tá? E aqui traz as funções dessa empresa, tá? Então ela tem supervisor de obra, almoxerife, arquiteto, armador, carpinteiro, enfim, ela tem uma porrada de função aqui e não significa que todos esses trabalham simultaneamente. O processo dela em si, algum momento ela tem um profissional desse tipo, tá? Administrativo de obra, enfim, analista, orçamentista, representante comercial. Tudo bem? Beleza? A descrição das funções, tá? Precisa ter a descrição das funções aqui corretamente, tá bom? O que cada um faz, porque, como eu falei, esses documentos são independentes, mas são harmônicos. Eu vou ter um documento lá na frente, a ordem de serviço, tá? Que eu preciso ter como orientação na ordem de serviço, a elaboração e a orientação, a aplicação do treinamento, a base da descrição do PGR. Eles precisam se falar, tá? Eles precisam ter aí essa harmonia, tá? De repente eu ponho aqui que esse ajudante de obra faz uma coisa, quando eu chego lá na ordem de serviço eu tenho uma orientação diferente para ele, tá bom? Então, como eu falei, eles são documentos independentes, porém são harmônicos aí, tá? Aqui, deixa eu ver se tem o técnico de segurança. Aqui, ó, técnico de segurança do trabalho. Tá vendo? Atividade dele aqui. Normalmente a gente pega com base no CBO, mas algumas empresas têm algumas especificidades, alguma particularidade ali que o técnico de segurança faça alguma coisa diferente, não fugindo da atribuição da função dele totalmente, mas alguma coisa aí mais específica e mais detalhada, tá bom? Beleza? Tá pequeno aí, né, gente? Vou aumentar para vocês, tá vendo? Ó. Tranquilo? Numa boa? Tá entendendo aí, pessoal? Então, como eu falei, tá? A norma regulamentadora aí, o item que trata lá da questão do profissional habilitado e o qualificado, tá bom? Tá aqui a fonte, se vocês quiserem consultar, entra aí, digita aí esse endereço aí e se aprofundem mais aí no assunto, tá bom? O inventário de risco, então tá aqui, para o engenheiro, eletricista, arquiteto, os riscos que a gente levantou aí das informações, então tá aqui, ó.
Ele tem o risco de ruído, tá? Ó, risco químico para essas funções a gente não identificou, tá vendo? Não tem risco. Ergonômico, postura inadequada, levantamento manual de peso, tal, alguma coisa do tipo, tá? E aqui uma série de informações aí. O técnico de segurança. Então, com base na descrição da atividade dele, a gente faz o levantamento aqui, o inventário de risco, tá vendo? Ambiente ruidoso, tal, porque ele vai à obra. Esse técnico de segurança vai visitar. Tem técnico de segurança que é mais perfil administrativo, tal, e tem outros que são mais de campo aí. Quando não junta as duas, né, atribuições. Beleza? Tranquilo? Olha, esse técnico de segurança ali, ele já tem o risco de poeira aqui, ó. Tá vendo? Diferente do engenheiro aqui. Beleza? Os EPIs, enfim, uma série de informações aí. Os EPIs que devem ser utilizados, ó. Vou aumentar aí para vocês verem. Ó, protetor auricular, máscara respiratória, enfim. Tá? Quando a gente não tem o risco, certo? Quando a gente não tem o risco, não tem aí identificação do controle. A base legal aqui, né? Tabela da NR15. Enfim, não vou entrar muito em parte técnica, senão a gente vai ficar aqui 3 horas no vídeo. A assinatura aí do técnico de segurança que elaborou, nesse caso aí foi o Bruno, que elaborou para nós, tá? E a assinatura da responsável da empresa, que é a responsável pela implementação. Como eu falei, tem o profissional que elabora. Vocês viram, aqui é um técnico de segurança. Significa que essas funções aqui, ó, não atuam simultaneamente. Quantas funções a gente tem aqui, gente? Estão vendo? Mas não são simultâneas. De repente, num canteiro de obra aí, tá? O técnico de segurança é o Bruno. E foi elaborado em 6 de dezembro de 2022. Ou seja, vai até 2024. Letrinha feia, né? Mas com o mouse fica ruim. Beleza, gente? Principais irregularidades encontradas aí. Documento elaborado por profissional não qualificado. Tá? Como eu falei aqui para vocês. Tinha que ser elaborado pelo engenheiro e foi elaborado pelo técnico. Quando é elaborado pelo engenheiro, precisa ter emissão de ART, anotação de responsabilidade técnica. Tá? Documento fora de validade, muito encontrado. Tá? A pessoa acaba deixando passar aí a renovação, acima, passa de 2 anos aí. Tá? Documento sem assinatura ou registro do responsável pela elaboração. É essa parte aqui, ó, que aqui a pessoa não assinou. Tá? Deverá ser apresentado. Tá. Documento não informa todas as funções, como eu falei. Vai lá na função, aqui, e não tem as funções aí. Do que você, de repente, aqui mesmo não tem marceneiro. Ó. Se você pegar aqui, não tem marceneiro. Ó. De repente, essa empresa vai lá e quer fazer um serviço de marceneiro. Ou ela tem que contratar como carpinteiro, que aí já está errado, né? Ou ela tem que mandar incluir aqui no PGR e, consequentemente, no PCMSO. Beleza, gente? Tranquilo? Base legal. NR1, 18, NR28 e a Justiça do Trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Tá tranquilo aí, gente? Tá numa boa? Vamos lá. Tá chegando ao fim essa primeira parte, tá? Vou fazer o conteúdo em 2 vídeos aí pra vocês. Tá? Vamos falar do quê? PCMSO. Tá aqui o conceito. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, salvo aí o MEI, tá? E algumas outras empresas aí de pequeno porte, tá? Mas quando você vai prestar o serviço para uma outra empresa de maior porte, você precisa ter esse documento, tá? O PCMSO traz procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. Como que eu consigo identificar os riscos da minha empresa no ambiente de trabalho? Através do que, gente? Do PGR, tá? Lembra do inventário de risco que ele reúne as informações? Através desse PGR que eu consigo chegar no PCMSO, tá? Seu objetivo é prevenir, detectar, precocemente monitorar e controlar possíveis danos à saúde do empregado. Tá? Risco atrelado tá aí, as multas semelhantes aí do PGR, ações trabalhistas,
Quando comprovação de doenças também, do acidente de trabalho, não tem o respaldo do PCMSO, os responsáveis podem responder criminalmente, porque é crime a falta de cumprimento das normas de segurança, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o PGR, ele traz as informações dos riscos e eu elaborando o PGR para que eu possa elaborar o PCMSO, eu preciso ter o PGR. Eu pego esse documento, apresento para o médico pega esse documento, fala, pô, o PGR aqui da empresa fulana de tal aqui, da XPTO, ele tem lá o engenheiro, ele tem um mestre de obra, o pintor, o carpinteiro, o técnico de segurança, e diante daquelas informações lá. Olha, lembra da descrição que eu falei? Que precisa ter a descrição? Esse técnico de segurança faz isso, isso e isso. Olha, ele está exposto ao risco de ruído, o risco de poeira aqui, ó, o risco de acidente. Com base nisso, o médico vai determinando os exames que eu preciso fazer nos meus funcionários para que ele possa se encontrar apto a realizar as atividades. Ou seja, se o funcionário tem um problema ele tem ali um risco de ruído, o médico determina dentro do PCMSO, do Programa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que esse funcionário ele realize, antes de entrar na empresa, um exame de audição. E conforme o risco, ali o período, ele determina que de repente a cada 1 ano, esse funcionário refaça o exame para verificar se as ações do meu PGR estão sendo suficientes para não trazer dano à audição do meu funcionário. Por isso que a gente tem exames periódicos, ou seja, eu contratei um técnico de segurança, tá? Vamos colocar o pintor lá da empresa XPTO. Contratei um pintor. Ele, antes de entrar na minha empresa, ele precisa fazer um exame, tá? Esse exame médico, ele vai ser com base no que o PCMSO me diz. E o PCMSO vai ser com base no que o PGR me diz. Você viu como eles têm aí essa harmonia, essa ligação? Um traz informações para o outro. O meu funcionário vai fazer um exame. Olha, o PGR me diz que ele tem lá, o ambiente é ruidoso, o ambiente tem poeira, o ambiente tem risco de queda, o ambiente tem lá trabalho em altura. E aí o médico vai no PCMSO e fala, então esse funcionário vai fazer exame de audição, exame de acuidade visual, ele vai fazer um eletrocardiograma, ele vai fazer um encefalograma para ver se não tem algum problema de saúde que impeça que ele fica aí acima de 2, 3, 4 metros de altura aí, traz aí alguma situação aí, vertigem, queda de pressão, algo do tipo, glicemia, enfim, uma série de coisas, tá? Para que esse funcionário não tenha aí nenhum problema. E a cada determinado período, normalmente é 1 ano, 6 meses, 1 ano, o médico determina que faça um novo exame dentro desse programa. É um programa, entendeu? E esse novo exame é para verificar se as ações do meu PGR estão sendo suficientes para que não traga nenhum dano ao meu funcionário. Então lá tem o ruído. O ruído faz com que eu use um protetor auricular que atenue 3 decibéis, 5 decibéis, 15 decibéis. Tá? Se esse protetor auricular está sendo suficiente e meu funcionário está usando e eu dei o treinamento correto para ele, provavelmente no exame de referência, daqui 1 ano da contratação desse funcionário, não vai ter alteração nenhuma na questão do exame de audição. Mas se esse funcionário de repente não está usando corretamente, ou se eu adotei algum equipamento de proteção individual, algum protetor auricular que não atenua o suficiente, no exame médico eu vou conseguir identificar. Entenderam? Como um tem a ligação com o outro, tá? Então vamos lá, vamos voltar. Pontos de atenção, né? Vamos lá. Identificação da contratada, como de costume em qualquer documento aí. Assinatura do médico, o CRM do médico responsável precisa ser médico do trabalho, não pode ser qualquer médico que elabore. O médico tem que ter especialização aí na área de medicina do trabalho. Constar os médicos examinadores. A gente encontra muito erro nisso aqui, gente. Muito erro. O PCMSO tem validade de 1 ano, diferente do PGR, que é 2 anos. As funções, precisa contar as funções e os exames. E os riscos darem de acordo com o PGR, uma vez que o PGR é a base para a elaboração do PCMSO, tá? E a assinatura é responsável pela implementação do programa. Só tomar uma água aqui, gente.
Então aqui, pessoal, é um modelinho a capa aí do documento que a gente tem aí. Validade de 1 ano, diferente daquele outro. Aqui quem elaborou para nós foi o Dr. Rodolfo, tá? Não coloco aqui, tem que ter aí a proteção dos dados, né? Tá? Então aqui é a mesma empresa que nós falamos do PGR. Então aqui tem as funções das empresas, aquela quantidade de função que nós falamos ali no PGR. Então tá vendo? Ela bate com as funções do PGR, tá? Grau de risco mesmo, tá? E é a localização da empresa. E aqui os exames a serem realizados. Tá? Então aqui o armador, por exemplo, olha, o exame clínico, ocupacional, avaliação psicossocial, audiometria, cuidado visual, espirometria, raio-x do tórax, enfim, glicemia de jejum, uma série de exames aí. Então aqui está determinando os exames que devem... Então todo armador que entrar na minha empresa vai fazer esse exame admissional, tá vendo? Técnico de segurança, olha o técnico de segurança aqui, ó. Tá? Então, o técnico de segurança precisa fazer quais exames? Ó, tais exames. E, periodicamente, ele vai ter que fazer essa nova bateria de exames para verificar se está tudo ok com a saúde dele. Tá bom? Aqui, a assinatura do médico, né? Do médico coordenador aqui. Tá bom? A data. E a assinatura do responsável pela implementação por parte da empresa. Tá? Aqui, os médicos examinadores, isso aqui falta muito, gente. Por exemplo, você pega um PCMSO aqui e aí de repente trocou o médico da parte de medicina do trabalho e eles não incluem. Tem que ter aqui a inclusão do médico, tá? Por quê? Nem sempre o médico coordenador, aqui no caso do Dr. Rodolfo, é o médico que vai examinar. E o médico que vai examinar precisa ter o conhecimento desse PCMSO, precisa saber o que está determinado nesse PCMSO. Então, o médico examinador, o médico que vai fazer o exame no funcionário, precisa estar mencionado no PCMSO e autorizado pelo médico coordenador, tá? Então, precisa estar aqui certinho e assinado, tá bom? Tá aqui, ó. Autoriza os colegas abaixo, familiarizados a realizarem os exames clínicos como médicos examinadores da tal fulano de tal, beleza? Então, as principais irregularidades, documento com CNPJ diferente do informado no sistema, a empresa deverá estar documento vencido, documento sem assinatura do médico, ó, o médico não assinou o documento, e nem o responsável da empresa. Tá? Documento não informa todas as funções, como eu falei, às vezes está faltando lá o marceneiro, né? Enfim, o exemplo que eu dei, tá? Precisa constar. Documento não... mas, Cristiano, mas tem carpinteiro. Tá, mas é uma função até que se assemelha ali, né? Mas se você pega uma função bem diferente, vou contratar igual lá, tem engenheiro civil e engenheiro eletricista. Aí de repente eu pego uma obra que eu vou precisar do engenheiro mecânico. Os riscos são diferentes. Ou de repente eu vou precisar, sei lá, de uma função operador de máquina lá, de retroescavadeira. Os riscos são diferentes, gente. Tá? Precisa constar as funções. Tudo bem? Documento não menciona e autoriza os médicos examinadores. É o que a gente mais encontra aí no documento. Documento consta assinatura, não consta, né, no caso, do responsável da empresa e implementação. Tá? Base legal, NR7, norma regulamentadora 7, NR28, tá? E Justiça do Trabalho. Beleza? Pessoal, tranquilo? Deu 1 horinha e 10 minutos aí, 15 minutos de vídeo. Eu vou dividir esse vídeo, vou parar agora. Talvez para vocês aí não venha corte, eu vou ver o que eu faço aqui com o pessoal. Também preciso tomar uma água, preciso respirar um ar aí, tá? E vou deixar aqui, ó, tá? Meu contato, cristianozetra@gmail. Vou deixar esse aqui, porque se eu coloco o da empresa, acaba sobrecarregando aí, às vezes atrapalha um pouquinho. Aqui é o nosso site da nossa assessoria. Fiquem à vontade aí para acessar nosso site. Lá vai ter as informações sobre a aquisição da cartilha, tá? Quiser entrar em contato, enfim, quiser ter a nossa assessoria, será um prazer aí atendê-los, trocar informação. Vocês, colegas aí de profissão, entrem em contato com a gente, é muito bom aí fazer amizade aí nesse ramo. Qualquer tipo de amizade boa é bem-vinda, mas eu digo na área profissional, para que você troque informação, troque conhecimento, troque conteúdo. Espero ter trazido é complicado, trago a vocês informações relevantes. Se eu deixei a desejar, enfim, acaba passando alguma coisa, mas, como eu falei, dá aquela curtida, faz o comentário aí, façam suas críticas, algum ponto que eu deixei aí a desejar, pode falar com a gente aí que a gente tenta sanar a dúvida, tenta melhorar. Às vezes eu não sei, mas eu vou correr atrás de quem sabe
pra gente trazer informações a vocês. Pessoal, por hora, até daqui a pouco, vou fazer o outro vídeo da parte de documentos de funcionários e a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!